Convidamos agora o Dr. Vicente Pessoa Júnior, médico infectologista pelo Instituto Emílio Ribas, São Paulo, atual vice-presidente da AME Goiânia, para a palestra, usando a sua imunidade a seu favor. Boa noite. Bom, eu gostaria de começar agradecendo também a equipe do Segal, sem a qual esse evento não teria acontecido da maneira como está acontecendo. E também pegando as palavras do Jorge, para dizer que foi exatamente aqui nesse evento que ele citou, com a presença da doutora Marlene, de todos, que eu fiz a minha primeira palestra em Goiânia, na Associação Médico Espírita. Já se vão alguns anos, né? E de lá para cá muita coisa aconteceu. Passamos pelo Mednesp, sobrevivemos ao Mednesp e aqui estamos, né? Então sejam todos muito bem-vindos e nós vamos falar um pouquinho de imunidade e sua relação com a parte espiritual, fugindo um pouco do tema da jornada, do tema central, dos palestrantes que vão predominar, que são os palestrantes da área neurológica, né, da neurofisiologia. Então, esse é o Dr. Emílio Ribas, cujo nome está no Instituto de Infectologia Emílio Ribas em São Paulo, que é o maior e o melhor hospital de infectologia da América Latina. Dr. Emílio Ribas, no século passado, foi um grande médico que o nosso país teve, que iniciou o trabalho de combate à febre amarela em São Paulo. E ele fez experimentos mostrando que a transmissão da febre amarela não era de pessoa a pessoa, e sim através de um vetor, que é o mosquito, que todos nós conhecemos muito bem hoje em dia, né? Que é um mosquito muito bem sucedido do ponto de vista evolutivo, que é o Aedes aegypti. E por causa disso, ele recebe essa homenagem no Hospital Emílio Ribas, e o dia 18 de abril, que acabamos de passar, que é o dia de nascimento do Dr. Emílio Ribas, é o dia do infectologista. E ele falou essa frase que está numa lápide na porta do hospital: há um universo de mistérios à nossa volta e me anima a possibilidade da surpresa. Isso no século passado, quando os micro-organismos ainda estavam recém-descobertos e suas relações com o corpo humano também. E é exatamente sobre alguns desses mistérios e dessas surpresas que nós vamos falar hoje, quando nós vamos discutir um pouco sobre o sistema imunológico e suas relações com os micro-organismos e aonde que o espírito entra nessa relação. Então, o nosso sistema imunológico, ele é um conjunto orquestrado de células que trabalham em conjunto com um fim específico: nos proteger de invasores microbianos, de micróbios. Do ponto de vista didático, ele é dividido em dois grandes braços, né? O sistema imune inato, que nós chamamos de inato, e o sistema imune específico ou adaptativo. O sistema imune inato, como o nome diz, ele é inato. Ele é natural de todas as espécies de seres vivos. Então, todos os seres vivos pluricelulares, eles têm um sistema imune inato. Até a ameba, que é um ser unicelular, ela por si só é um sistema inato, porque ela fagocita e faz lise de substâncias menores do que ela para sua nutrição, para sua defesa e etc. Então, todas as pessoas, todos os seres vivos, desde as classes mais simples, têm um sistema imune inato. Já o sistema imune adaptativo, ele é um sistema imune muito mais sofisticado, né? Muito mais rico, muito mais complexo, muito mais elegante, e ele trabalha de forma a combater organismos que o sistema imune inato não consegue combater. Predominantemente organismos que estão no meio intracelular, que invadem as células e se escondem dentro das células. Obviamente que essa divisão ela é absolutamente didática, porque, como nós vamos ver, os dois trabalham confluindo em conjunto. Então, quando você acorda de madrugada para tomar água, esquece de acender a luz e você vai para a cozinha e você chuta aquela quina,
né, que esse órgão que nós temos, o dedão, a função dele é chutar quinas. E um pequeno pedaço da sua mesa entra no seu dedo, carregando milhares de micro-organismos. E aí fica assim, vermelho, quente, inchado e dolorido. Por quê? Porque você tem um sistema imune inato. É isso que ele faz para você. O seu sistema imune inato, que reconhece qualquer invasor, faz o seu dedo ficar dessa maneira. E a grande célula que representa o sistema imune inato, que nós vamos conhecer agora, é o grande e famoso macrófago. Se você é uma bactéria que está naquele pedaço de madeira que entrou no dedo, tudo que você não quer encontrar na sua frente é um macrófago, porque ele vai comer você. Ele vai te engolir, vai te devorar, e nós vemos aqui em diferentes imagens a bactéria recebendo, através de um mecanismo complexo de quimiotaxia, um pseudópode, uma mão que o macrófago lança até ela para devorá-lo. E ele é guloso, tá? Então ele é capaz de ingerir várias bactérias de uma vez. E ele faz isso sozinho, sem a ajuda de ninguém, sem conversar com ninguém. É a função dele. Ele vai lá, o nosso soldado raso, engole aquela bactéria. E ao engolir a bactéria, talvez se apagasse essa luz ficasse melhor. Tem jeito? Ao engolir a bactéria, ele a envolve numa unidade dentro da sua célula, que nós chamamos de lisossomo, e digere essa bactéria. Ele libera enzimas tão poderosas que, se não houvesse aquela membrana interna ali dentro daquela bolinha lá de dentro, essas enzimas iam destruir o próprio macrófago. Então, não tem bactéria que consegue escapar disso daí. Tá? E de onde vem o macrófago? Né? Ele está lá no tecido, está lá no seu dedo, está lá no seu pulmão, está lá no músculo cardíaco, no músculo esquelético. Mas de onde que ele vem? Então, todas as células sanguíneas, elas vêm da medula óssea, que é a nossa grande fábrica de sangue. Né? Tem apontador? Um apontador? Tem? Não? O macrófago vem da nossa medula óssea. Lá na nossa medula óssea, tem uma célula que nós chamamos de célula pluripotente, ou célula-tronco. Né? Essa célula, ela se reproduz, que é aquela primeira célula ali redonda, que a setinha lilás está puxando ali. A partir do momento que ela é recrutada para se transformar em células sanguíneas, ela se divide e ela se transforma nela mesma também, para a gente ter uma reserva, porque se ela for se transformando em células do sangue, uma hora vão se esgotar as nossas reservas. Então o sistema é inteligente, ele se transforma nela mesmo e em uma célula que vai evoluir para se transformar em célula sanguínea. Por isso que o nosso estoque de sangue não acaba, senão acabaria. Então, nessa imagem a gente vê lá o osso, eles ficam lá dentro da medula, e aqui a gente consegue ver a célula primordial, lá em cima, e ela se transforma em várias ramificações que vão dar origem às células sanguíneas. Uma delas, quando você faz o hemograma, lá um hemograma simples, você vai ver lá monócitos, lá no meio, lá embaixo, monócito. O que é o monócito? Nada mais é do que um macrófago, que está fora do tecido, ele está circulando dentro do sangue. Então ele fica circulando dentro do sangue. Quando ele sai do sangue e vai para o tecido, ele sofre alterações bioquímicas e ele se transforma nessa célula gigante fagocitadora, que são os macrófagos. Então ele vem daí. E ele é a grande célula responsável pelo sistema imune inato. Ele trabalha sozinho. Esse sistema imune inato ele é tão eficiente, mas tão eficiente, que, pasmem, 99% de todas as infecções que nós adquirimos são resolvidas sozinhas pelo sistema imune inato. 99%. O restante fica por conta do nosso sistema imune adaptativo, que é o que nós vamos falar agora. A primeira evidência de que nós tínhamos um sistema imune adaptativo surgiu mais ou menos por volta de 1790, quando um médico chamado Edward Jenner percebeu que algumas pessoas que lidavam com as tetas das vacas e tinham uma doença chamada cowpox, que é a varíola da vaca, não pegavam varíola. Essas pessoas que pegavam essa doença, que era uma varíolazinha, quando expostas ao vírus da varíola selvagem,
não adoeciam. E aí ele foi estudar esse fenômeno e ele recrutou esse menino, James Phipps, que na época tinha 8 anos, e ele pegou o braço do menino, fez algumas escarificações, arranhou o braço do menino, fez alguns pequenos cortes e pegou o pus das mãos de uma pessoa que tinha cowpox, a varíolazinha. O menino adoeceu, teve febre, mal-estar, dor de cabeça, ficou 2, 3 dias indisposto, melhorou e ficou bem. 2 semanas depois, ele injetou no sangue do menino a varíola. E o menino não morreu. Não pegou varíola. E ele injetou no menino 18 vezes varíola. E o menino não morreu e não pegou varíola. Então ele concluiu o que hoje para nós é óbvio, que alguma coisa protegeu o menino antecipadamente. E por causa disso, surgiram as vacinas. É o primeiro caso de vacina descrito, porque esse experimento foi feito antes de Edward Jenner, por outras pessoas com a mesma varíola. Mas o primeiro caso descrito é esse. Se a gente fizer isso, a gente vai preso. Então, como é que funciona esse sistema imune adaptativo que protegeu esse menino? Na verdade, é um conjunto de células que envolve o sistema imuninato, o macrófago, com os linfócitos, que são as grandes estrelas do sistema imune adaptativo, e eles conversam entre si através de substâncias químicas que um secreta e aí eles se entendem. Então, olha só essa imagem. O macrófago está ali, fagocitou uma bactéria, triturou a bactéria no seu interior, e ele chega na membrana e coloca um pedacinho da bactéria na membrana. E ele apresenta esse pedacinho da bactéria para o linfócito tipo T. Olha lá, o linfócito tipo T roxo. Ao tomar conhecimento desse linfócito, desse pedacinho de bactéria na membrana do macrófago, o linfócito do tipo T, ele se excita, ele se empolga. Ele sofre alterações e ele vai atuar, vai fazer o que ele foi programado para fazer, que nós vamos ver nessa imagem agora. Então, olha lá. O macrófago lá em cima, o APC é o macrófago, ele apresenta um pedacinho da bactéria, ou do vírus, ou de qualquer outro micro-organismo, para o linfócito T. E aí esse linfócito T, olha só que legal o que acontece. Ele se divide nele mesmo. E essa divisão ele guarda no organismo. Para quê? Para a gente ter uma coisa que chama-se memória imunológica. Então essas células ali, ó, de memória, elas vão ficar com você para sempre. Elas não vão combater nada naquele momento. Elas vão ficar no banco de reserva. Por quê? Lá na frente, se você for exposto de novo àquele agente, você não adoece. Você não adoece. Por isso que a gente só tem as doenças uma vez. E por isso que vacina funciona. Porque na vacina você dá esses fragmentos na injeção. E o macrófago vai lá, engole os fragmentos e apresenta para os linfócitos e você produz os anticorpos. Tá? Então, por isso que a gente não adoece, porque nós temos essas células de memória, graças a Deus. Tá? Porque senão seria um caos. Além disso, olha lá, por isso que a gente só tem as doenças uma vez e é assim que as vacinas funcionam. Além disso, esse linfócito do tipo T, que foi ativado, ele ativa os linfócitos do tipo B. E esses do tipo B são os que produzem os anticorpos. Então, linfócito B, de bom, produz anticorpo. Linfócito T vira célula de memória e do lado de lá, ó, ele também se transforma no linfócito killer, que é assassino, que mata células que estão infectadas, mata células tumorais, e ele ativa outras células de defesa chamadas neutrófilos também. Então, esse é o sistema imune adaptativo. Tá? Não é tão difícil, parece, mas não é. Obviamente que isso é um resumo, do resumo, do resumo, do resumo. O macrófago ele pode também ativar direto o linfócito B, de bom, que produz
anticorpos. Quando o linfócito B é ativado, ele se transforma numa célula chamada plasmócito, que produz esses anticorpos aí, que são essas estruturas em forma de Y, que atingem as bactérias. Então, o anticorpo gruda lá na parede da bactéria e aquilo ali marca a bactéria, ela está marcada para morrer. Tá? Alguns anticorpos furam a parede da bactéria, causam lise e ela morre. Outros grudam na bactéria e ela fica marcada para morrer. Onde ela passar e tiver um macrófago, acabou. O anticorpo aumenta o apetite do macrófago. Tá? Então, esse é o sistema imune adaptativo e a sua relação com o sistema imune inato. Eles conversam, é uma coisa só. A divisão é puramente didática. Agora eu vou aprofundar um pouco mais. Tá? Então, um pouco de atenção, porque isso tem tudo a ver com a nossa conclusão. Aquele linfócito inicial que foi ativado, o linfócito T, helper, ou que a gente traduz em português T auxiliar, ele pode ser de dois tipos. Então, quando ele está lá quietinho, a gente chama ele de TH0. Quando ele é ativado, ele pode ser ativado numa forma que nós chamamos de TH1 ou uma forma chamada de TH2. Quando nós ativamos, quando a sua resposta ela é TH1, nós chamamos que é uma resposta celular. Então, o que vai acontecer? TH1 vai ativar a parte de K. Ele vai predominar a produção de células assassinas e de neutrófilos e macrófagos, quando é TH1. Quando é TH2, o predomínio da resposta vai ser as células B, que vão produzir anticorpos. Uma pessoa normal tem um equilíbrio entre isso, nas respostas imunológicas. Para combater algumas doenças, nós precisamos responder TH1. Porque se você não responde TH1, a doença vai se disseminar e vai ter a forma grave. Para outras doenças, é interessante que nós respondamos da maneira TH2, porque é melhor para combatê-las. O problema é quando nós respondemos trocado. E isso tem tudo a ver com o nosso tema. Então, olha só. Na parte de cima, nós vemos imagens de uma doença chamada paracoccidioidomicose. É um fungo. Mas serve igualzinho para tuberculose, para hanseníase e para outros fungos, por exemplo. Então, nós vemos na parte de lá da imagem um granuloma de fungo. O que é aquilo? No meio tem um fungo e ao redor tem algumas células de defesa. Olha a arquitetura lá do tecido. Está tudo espalhado, não tem uma forma certa. Nós chamamos aquilo de um granuloma frouxo. Porque é isso mesmo, é frouxo. Tá? Frouxo, sem potência, sem força. Para essa doença, nós precisamos responder TH1. E o granuloma frouxo, ele é o sinal de TH2, está errado, é frouxo. Então, olha ali o que acontece na tomografia. Nós vemos fungo dominando o fígado e o baço, a doença está disseminada, doença grave, paracoccidioidomicose juvenil, grave, risco de vida imediato. Na parte de baixo, a pessoa fez a resposta TH1, a resposta correta, adequada. Olha a diferença do granuloma. Os fungos ficam lá no meio e as células de defesa, os linfócitos ativados e os macrófagos e os neutrófilos bloqueiam aquilo, faz um granuloma firme. E a doença fica confinada ao pulmão. Não é uma forma grave. Quase todos sobrevivem. Então foi uma resposta imunológica adequada. Agora, por que um respondeu TH1 e o outro respondeu TH2? Se o sistema imunológico é igual, nós todos temos as mesmas células, o fungo é o mesmo. Por que isso acontece? A resposta está nessa imagem. Quem somos? O que pensamos?
o que fazemos. Obviamente que há explicação científica, porque o gene tal, não sei o quê, porque o linfócito tal ativa isso que vocês viram ali atrás, e etc. Por isso que é TH1. Tá certo. Essa é a resposta fisiológica, a explicação fisiológica. Mas por trás disso tudo estão as nossas emoções, que têm uma relação íntima com o nosso sistema imunológico. E as nossas emoções nada mais são do que quem nós somos, do que pensamos, como reagimos. E isso tem ação direta nas nossas células imunológicas. Quem nunca viu uma pessoa com herpes zoster? A primeira pergunta que nós fazemos para uma pessoa que tem herpes zoster e é jovem é: qual é a sua contusão emocional? É a primeira pergunta. Porque essa pessoa certamente ela tem uma separação recente, uma crise financeira, um óbito na família, um período de estresse e sobrecarga prolongado. A segunda pergunta é se ela tem infecção pelo HIV. E se não tem, nós vamos pedir o exame, porque é nossa obrigação. Mas, regra geral, a primeira pergunta que a gente faz é: qual é a sua fratura emocional? Quem também não conhece a história de um casal que ficou 70 anos casado e um deles infarta e desencarna? 2 semanas depois o outro morre. Quem nunca viu isso? Por quê? Porque a tristeza, a saudade, a angústia tem íntima relação com a atuação das nossas células imunológicas. Então todos nós conhecemos uma história assim. Eu me lembro na faculdade, eu estava numa praça, eu fiz faculdade em uma cidade do interior, a praça central tem sempre um Banco do Brasil, a igreja, um banco, uma árvore. Eu estava lá debaixo do banco na árvore, comendo um saquinho de pipoca, e veio um senhor com uma bengala, um bonezinho do Chico Xavier, veio subindo, chorando e de espineico. E ele sentou do meu lado, perguntou se podia sentar do meu lado, falei que podia, perguntei o que tinha acontecido. A esposa dele tinha falecido há 2 semanas. E ele tinha 88 anos de idade. Então, todos nós conhecemos uma história assim, né? Então, eu peço desculpas porque o próximo slide está em inglês, mas é isso mesmo. Costumava ser um dogma que a mente, o cérebro, estava separado do nosso sistema imunológico, que havia um escudo, uma proteção separando os dois. Mas não é assim que funciona de maneira nenhuma, tá? Acontece que o cérebro, ele direciona e conduz e coordena diretamente o nosso sistema imune, mandando comandos que controlam a resposta inflamatória. Controlam a resposta inflamatória. Tá? E nós vemos isso em inúmeras publicações. Trouxe só uma aqui, por exemplo, a doutora Candace Pert, que se descreve no livro Moléculas da Emoção, essa relação, essa tríade do sistema nervoso com o sistema endócrino com o sistema imunológico, um atuando sobre o outro. É uma das maneiras pelas quais o espírito consegue atuar no sistema imunológico, através do eixo hipotálamo-hipófise, que são as glândulas endócrinas do corpo, que liberam secreções, hormônios que vão atuar nas glândulas periféricas e que têm relação íntima com as nossas células de defesa. Uma outra maneira é através do sistema nervoso simpático e parasimpático, que é uma maneira mais rápida. O sistema endócrino ele é um pouco mais lento. Então, o sistema nervoso simpático e parasimpático, ele também libera neurotransmissores que atuam nas células de defesa, ativando-as ou inibindo-as, de acordo com o nosso comando. E a terceira maneira, que é a mais rápida de todas, é a que a física quântica descreve como não local. Quem não está acostumado com os princípios da física quântica, quando alguma coisa atua de maneira não local, significa que é uma resposta imediata, mas é imediata mesmo, é instantânea, não é 0,00001 segundo, não. Isso não é imediato, não é instantâneo. Instantâneo é instantâneo. E isso pode ser feito através do pensamento, que tem relação direta com as membranas das células. Nosso pensamento, aqui na imagem, né, os trovões, os sóis, etc., pode fazer com que as nossas células respondam chorando ou sorrindo, que elas fiquem alegres ou tristões.
E nós vemos isso muito bem descrito no livro do Bruce Lipton, Biologia da Crença, quando ele fala que os receptores nas membranas das células atuam como nanoantenas, capazes e sensíveis a vibrações de ondas eletromagnéticas. Não são só hormônios que atuam nos receptores. Então, as ondas mentais do indivíduo são capazes de atuar nos receptores, causando uma resposta intracelular, segundo os mensageiros, que vão até o núcleo, ligam e desligam genes, atuam no nosso genoma, sintetizando ou inibindo a fabricação de proteínas, que vão dar uma resposta para as nossas células, inclusive as nossas células imunológicas. Não nos esqueçamos que as células do sangue são células. Elas respondem. E nas suas membranas, nós vemos isso no livro da Candace Pert, existe receptor para toda e qualquer substância produzida no nosso corpo. Então existe receptor para noradrenalina, acetilcolina, gastrina, colecistoquinina. Inventa uma ina que existe um receptor nas suas células de defesa. Então tudo que o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso endócrino produz e secreta é capaz de atuar nas membranas das suas células de defesa. A relação entre o estresse e o sistema imunológico também é muito bem caracterizada nos pacientes portadores de HIV, que tem quando nós vamos analisar dois grupos de portadores de HIV, um com uma resposta muito mais espiritualizado, muito mais otimista em relação à vida e à doença, e o outro grupo muito mais deprimido e com muito menos reatividade diante da vida e das dificuldades, nós vemos que a progressão da doença é mais rápida no grupo pessimista, no grupo com estresse físico e emocional. A resposta do vírus, a quantidade de vírus no sangue é maior nesse grupo. E a imunidade, o linfócito TCD4, que é aquele T-helper que nós vimos lá, que é o grande cérebro, o grande camisa 10 do sistema imune, que é, após a sua ativação pelos macrófagos, é ele que ativa todo o sistema imune, é ele, curiosamente, que o HIV infecta e destrói. As pessoas que têm otimismo, alegria e espiritualidade e exercem essa espiritualidade através do auxílio ao próximo, através das orações, através da alegria, elas têm uma curva de CD4 muito maior, com o mesmo tratamento, com as mesmas características físicas. Então nós vemos isso claramente nos pacientes portadores de HIV. E onde que entra o espiritismo nisso tudo? Então, quando eu pensei em fazer infectologia, foi um período da minha vida que eu fiquei meio assim, descrente. Eu coloquei o espiritismo no bolso, deixei ele lá e falei assim, isso não está muito certo isso não. Por quê? Porque eu entendia que o que tem a ver o meu espírito com o vírus da gripe que entrou no meu nariz. Eu peguei a gripe porque o vírus entrou no meu nariz. Não tem nada a ver com o meu espírito. Se o vírus não entrar no meu nariz, eu não pego a gripe. Ou qualquer outro patógeno. Mas tem. Hoje eu estou convencido que tem. Tem tudo a ver. Então, no capítulo 19, da segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos, onde nós temos o título Predisposições Mórbidas, olha só o que o André Luiz fala. De modo geral, a etiologia das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e o dilaceram, guardam no corpo espiritual suas causas profundas. Então, de modo geral, qualquer moléstia guarda no corpo espiritual suas causas profundas. A recordação de qualquer falta grave do nosso passado cria uma zona de remorso perispiritual, que ele coloca entre aspas, em torno da qual o pensamento passa a enovelar-se em circuito fechado sobre si mesmo. Então fica aquela onda de remorso no perispírito. Isso no capítulo 19. No capítulo 20, cujo título é Invasão Microbiana, o André Luiz escreve assim: excetuado quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência de higiene, porque tem isso também, né? Tem que cuidar do corpo. As depressões, as depressões mentais criadas em nós mesmos plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos
que nos constituem o veículo de expressão determinados campos de ruptura da harmonia celular. Então, a harmonia macrofágica, sistema inato, sistema adaptativo, rompe-se. Porque nós plasmamos isso com o nosso pensamento. Rompe-se. Verificada a disfunção, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna passível de invasão microbiana. Porque as sentinelas naturais, macrófagos, linfócitos T, linfócitos B, plasmócitos, não dispõem de bases necessárias à ação regeneradora que as compete, permanecendo muitas vezes em derredor do ponto de invasão do ponto lesado. Resposta TH1 para quando nós precisamos resposta TH2, granuloma frouxo. Elas ficam parecendo baratas tontas, elas querem agir, mas não conseguem. Desarticulado, pois, esse trabalho sinérgico das células, nesse ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas, os micro-organismos. Pelo desequilíbrio de nossas forças mentais a gerarem rupturas ou soluções de continuidade nos pontos de interação entre o corpo espiritual e o veículo físico, pelas quais se insinua o assalto microbiano, a que sejamos mais particularmente inclinados pela natureza de nossas contas kármicas. Então, quando eu li isso, e quando a gente estuda o sistema imunológico, a gente não tem dúvida de que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, reflete diretamente no sistema imunológico. O André Luiz só não explicou aqui nesse texto que é através do hormônio que nós secretamos, que quando nós estamos estressados, nós produzimos tais e tais hormônios, como nós estamos felizes, nós produzimos outro tipo de substâncias que vão lá nas células, dão outro tipo de reação. Ele só não falou isso. A fisiologia. A parte fisiológica, a explicação técnica. Mas o fundo, ele explicou. Ele explicou. Então, hoje, eu fico muito feliz quando eu estou feliz e eu aspiro um vírus da gripe. Porque eu sei que eu não vou pegar. Agora, quando eu estou triste, cansado, fadigado, estressado, eu sei que eu vou adoecer. E vejam vocês, 80% das pessoas que são picadas por uma fêmea do Aedes aegypti com o vírus da dengue não adoecem. 80% das pessoas. Por quê que 20% adoece e 80% não adoece? É o mesmo vírus, é o mesmo mosquito, é o mesmo sistema imunológico, com as mesmas bases conceituais, e uma adoece e outra não adoece. Por que quando nós fazemos um ensaio clínico duplo cego, controlado, randomizado, um medicamento se mostra 80% eficaz no combate a tal bactéria? Por que ele não é 100%? Por que tem essas respostas diferentes? Então, o André Luiz, ele conclui de novo, no Evoluções em Dois Mundos, que o amparo aos outros cria amparo a nós próprios. Motivo, porque os princípios de Jesus, desterrando de nós a animalidade, o orgulho, a vaidade, a cobiça, a crueldade, a avareza, e nos exortando à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem em nós a imunologia perfeita. Quer mais alguma coisa? A imunologia perfeita. Olha a palavra que ele usa. A imunologia perfeita. É por isso que eu gosto muito desses 3 próximos slides, que já encerrando. O primeiro deles foi uma frase dita por Albert Schweitzer, que é um médico alemão, e que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, não foi da Medicina, em 1952. E ele disse o seguinte: cada paciente leva o seu próprio médico dentro de si. Esse paciente nos procura sem saber essa verdade. O melhor que fazemos é dar ao médico que reside dentro de cada paciente a chance de trabalhar.
E aí vem a função do médico, né? Que é explícita nesse aforisma da Idade Média. Quando o doente é mais forte que a doença, o médico não precisa fazer nada. Quando a doença é mais forte que o doente, não adianta o médico fazer nada. Mas quando as forças do doente e da doença se equivalem, é a atuação do médico decisiva para pender a balança para o lado do doente ou da doença. Por isso que os profissionais de saúde devem intervir de forma positiva nas doenças dos nossos pacientes, estimulando ao que Jesus nos ensinou, a prática do bem, a tirar de nós a animalidade, o orgulho, a vaidade, o incentivo à prática de trabalhos voluntários, por que não? Né? E é por isso tudo, por nós não conseguirmos fazer isso por nós mesmos, por nós precisarmos da ajuda de alguém para nos dar um toque, ou por estarmos num planeta de provas e expiações, que é característico do nível espiritual em que nós nos encontramos, que Emmanuel fala a seguinte frase no livro Consolador, na pergunta 97. O homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, por tudo isso, por nós sermos avaros, orgulhosos, invejosos e vaidosos, e não entendemos o que Jesus falou há 2000 anos atrás, por muito tempo ainda, nós não poderemos prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião, do farmacêutico, que são missionários do bem coletivo, porque também devem muito. O homem tratará da saúde do corpo, até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde da sua alma. Não adianta, no nível em que nós nos encontramos, nos dedicarmos apenas ao tratamento espiritual, que nós não vamos conseguir. Nem Chico Xavier conseguiu. Chico adoeceu, né? Se ele tivesse a capacidade de preservar o seu sistema imunológico sempre sorrindo, ele teria vida eterna. Mas por que ele não teve? Porque é gente. Porque está num corpo físico que se desgasta naturalmente com o tempo e está num planeta de provas e expiações. E muito embora tenha sido um dos maiores que nós já vimos nesse planeta, tinha também lá atrás pequenos delitos que ainda precisavam de ajuste com a lei. Mas nós podemos estimular o nosso sistema imunológico, assim como o de Chico, e o de Jesus, imagina o de Jesus, a amar muito. Amar muito. Então, essa foto caprichosa de um linfócito TCD4, cujo núcleo ama, eu gostaria de encerrar a participação, agradecer a todos e desejar uma boa jornada.